Muito bom, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo para mais uma discussão de casos clínicos. Solta a vinheta. Lembrando que para que a gente discuta um caso clínico aqui, este caso clínico precisa estar obrigatoriamente publicado, certo? E é o caso de hoje. Estamos aqui com uma publicação na revista italiana de oxigênio, ozônio terapia, certo? A aplicação, injeção percutânea da mistura gasosa oxigênio e ozônio no espaço paraespinal e intradiscal para tratamento da hernia de disco lombar, certo? Peço desculpas pela indelicadeza, mas eu não consigo falar o nome dos autores aqui, tá? A equipe chinesa, então vou botar aqui de novo para vocês verem a capa do artigo. Equipe chinesa, me perdoem os autores, mas um grupo extenso que trabalha no hospital universitário militar, tá? No primeiro hospital universitário militar na China. O que eles fizeram então aqui? Vamos lá. Eles contam uma breve história do grupo, o posicionamento do grupo diante da produção científica na ozonioterapia e o que eles falam. Nos anos 2000, nós colaboramos com o Hospital Bellaria Ospedale na Itália, tá? Onde foram instalados. A partir dessa produção científica no hospital italiano, eles levaram isso para um hospital chinês e empregaram a ozonioterapia, inseriram a ozonioterapia no hospital chinês a partir daí, tá? Nesse mesmo ano, foram feitos testes em animais que foram relatados com a metodologia. Essa metodologia ela foi publicada no Journal de Radiologia Zhonghua, que é uma revista chinesa, tá? Então, este artigo que a gente vai discutir hoje, que é a discussão de casos clínicos, é um apanhado, tá, de toda essa experiência clínica que eles conduziram desde então. E aí eles estão trabalhando aqui hoje, neste caso clínico, com 258 casos de hérnia de disco. Uma casuística bem interessante. Tem algumas coisas aqui que a gente vai precisar discutir, Lembrando que, acima de tudo, acima de falar bem ou mal, se o ozônio teve um resultado positivo ou teve um resultado negativo, a gente vai fazer uma leitura crítica, tá, do artigo, da proposta que é colocada aqui, da forma como isso é desenhado, tá certo? Então vamos lá, métodos, como que eles trabalharam. Então, como eu falei para vocês, para esse relato de caso clínico deles, foram usados 258 pacientes tratados entre novembro dos anos 2000 até abril de 2003, tá? Com diagnóstico confirmado de hérnia de disco lombar. Então esse era o principal critério de inclusão para o estudo, ok? A média de idade foi de 44,6 anos de idade, sendo 152 pacientes do sexo masculino, 106 pacientes do sexo feminino, ok? Todos os pacientes se queixavam de dor, no exame físico foi constatado, era relatado dor, tá? Tanto em área ciática como na área lombar, ok? Que persistia de 3 meses a 17 anos. Caramba, galera sofrendo aqui por mais de 10 anos, 17 anos de dor, hein? No exame físico, todos os pacientes mostraram sinal de Lice positivo, tá? O diagnóstico foi feito então com tomografia e ressonância magnética, onde foi determinado, onde foi isolado ali a hérnia de disco, ou a protrusão da raiz nervosa, certo? Ou a compressão tecal. Muito bom. Baseado então na tomografia e na ressonância magnética, os pacientes foram classificados em três subgrupos. Então vejam, pegou lá 258 pacientes, certo? No hospital chinês,
Diagnóstico de hernia de disco. A partir desse diagnóstico, ok, 258, divide essa galera em 3 grupos diferentes, tá? Primeiro grupo é o que ele fala aqui de bulging, que peço perdão até se alguém puder me ajudar aqui, coloca aqui na descrição do grupo, tá? Na descrição do vídeo, eles colocam como protuberância, foi o termo que eu achei, tá? Foram 70 casos, protrusão 184 casos e extrusão 4 casos, ok? As lesões de disco em todos os pacientes ocorreram entre L4 e L5 e L5 até S1, ok? Foi usado então o gerador de ozônio TOG C2, que é um equipamento suíço, oxigênio puro, lembra? Esse é o segundo mandamento da ozonioterapia, hein, gente? Lembra? A ozonioterapia tem os 10 mandamentos. Se vocês quiserem saber os 10 mandamentos da ozonioterapia, escreve aqui embaixo do vídeo aqui, tá? Escreve aqui nos comentários. Quero saber quais são os 10 mandamentos, a gente faz um vídeo só sobre isso. Qual que é o segundo mandamento da ozonioterapia? Vai. Não farás ozonioterapia sem oxigênio medicinal. Lembra que o Bott falou lá em 2002 que a ozonioterapia é o emprego da mistura gasosa oxigênio-ozônio com finalidade terapêutica. Se você não tiver oxigênio medicinal, você não está fazendo ozonioterapia, tá certo? Então esse é o segundo mandamento da ozonioterapia. Protocolos empregados, vamos lá. Todos os pacientes deitaram, tá? O lado negativo do paciente permaneceu reto e o positivo ele fez uma flexão da perna, certo? O ponto de ancoragem foi localizado no lado positivo, né? De 7 a 9 centímetros do meio, né, da linha média ali do paciente, ok? No nível da hérnia de disco. Foi feita então uma anestesia local com a lidocaína 2% e a puntura, né, com a agulha, né, para fazer a aplicação do ozônio, foi numa angulação de 45 graus junto ao plano, né, relacionado ao plano do paciente. Quando a posição da agulha foi verificada, então, agora eu vou pedir para você prestar atenção aqui comigo, hein? Isso aqui é bastante importante, ele discute essa aplicação do ozônio e a gente vai retomar isso daqui. Então guarda aqui comigo, tá? Fica aqui comigo, presta atenção como que eles fizeram isso. Detectou então a hérnia de disco lá com a tomografia, com a ressonância, certo? Localizou. A agulha entrou a 45 graus, chegou no ponto da hérnia de disco. Olha só o que eles fizeram. Injetaram de 4 até 6 ml de ozônio, né, da mistura gasosa, entre 30 e 40 microgramas por ml. Guarda essa informação. Então, no ponto da hérnia, tá, o local da pontura, a agulha entrou a 45 graus e foi injetado na região da hérnia de disco de 4 a 6 ml da mistura gasosa oxigênio e ozônio na concentração entre 30 e 40 microgramas. Guarda isso, nós vamos precisar disso aqui depois, tá? A mistura, né, oxigênio e ozônio, ela foi perceptível ali, tá? A difusão, a dispersão dele no espaço intradiscal. Então isso foi visto, tá? Isso foi visual, essa dispersão. Então vamos lá, tá aqui a hérnia de disco, tá? Vamos imaginar aqui o espaço entre as colunas, tá? A hérnia de disco tá aqui, o cara foi lá, o autor foi lá, entrou a 45 graus com a agulha no ponto, chegou no ponto, isso tudo olhando ali no vídeo, tá? É vídeo guiado. Chegou no ponto, despejou, entregou aqui de 4 a 6 ml de ozônio entre 30 e 40 microgramas. Olhou, viu o vídeo ali, dispersou o gás, retrocede a agulha, volta a agulha, injeta mais 15 ml de ozônio e prednisolona. Corticoide. Ozônio, hein, cara? Bastante ozônio aí, hein? Guarda aí, nós vamos voltar nisso. Então a agulha era removida da pele e o procedimento era completo, ok? Geralmente a discografia, né, não era realizada como nossa rotina por aumentar a pressão intradiscal. Durante a injeção da mistura gasosa oxigênio e ozônio, alguns pacientes sentiram calor no local e uma dor leve.
Por que será, hein, que doeu? Vamos lá, vem cá comigo, depois a gente faz análise crítica disso, ok? Certo, então alguns pacientes relataram calor e uma dor ali, né, que passou depois de um período de tempo curto, ok? Os pacientes então foram levados para a cama e permaneceram pelo menos um dia, certo? Internados ali no hospital e depois foram para casa e foi solicitado o repouso de 2 semanas, tá? Foi feito cobertura antibiótica, tá? E corticoterapia intravenosa, então antibiótico e corticoide intravenoso, tá? Por 3 dias. Deu para entender? Deu para entender o protocolo dos caras aqui? Então, vamos lá. Detectou a hérnia, vai lá, coloca de 4 a 6 ml de ozônio 30 e 40. Olhou pelo vídeo, dispersou, ok, volta a agulha, retrocede a agulha, 15 ml de ozônio, prednisolona, tira a agulha, o paciente vai para o quarto, vai ficar 2 dias no quarto, vai receber por 3 dias antibiótico e prednisolona, antibiótico e cortisona, por 3 dias, tá? Vai para casa, fica 2 semanas quieto em casa, na cama, sem fazer nada. 60% dos pacientes aceitaram a segunda injeção do paciente. 60% só aceitou a segunda aplicação do ozônio, tá? No período ali, 1 semana a 10 dias depois desta primeira aplicação. Se necessário, né? Então, era necessário então que os pacientes evitassem atividades agudas, ok? Ou levantamento de peso, né? Por 6 meses, tá? Então, repouso ali, o paciente vai ficar mais tranquilinho por 6 meses. Resultados, vamos lá. Os pacientes foram então acompanhados, ok? Por 3 até 28 dias depois desta aplicação do ozônio. Tá? Então aqui, aplicou o ozônio aqui, acompanhou o paciente por mais 3 ou 20, de 3 a 28 dias, tá ok? Dos 250 casos tratados, vamos lá, dividiu em 2 grupos, aliás, em 3 grupos, tá? O resultado. Grupo do sucesso, grupo que teve sucesso, 160 casos, ou 62%. Vou colocar para vocês verem aqui, ó, tabela 1, tá? Tabela 1 aqui para vocês acompanharem comigo aí. Vamos lá, produção, bota aí para o pessoal acompanhar comigo. Completa melhora, tá? Então, recuperação completa. Dos 258, 160 tiveram melhora completa, ou seja, 62%. Tiveram uma melhora significativa, tá? 39 casos, ou 15,1%. Não teve melhora, 59 casos, 22,9%. Muito bom. A efetividade também foi avaliada de acordo com a classificação da hérnia de disco. Aí a gente vai para a tabela número 2. Cadê a tabela número 2? Aqui na próxima página. Aqui, ó. Tabela número 2. Dos 70 casos que tiveram a protuberância discal, 61 casos com sucesso, ou seja, 87,2%. Tá? Casos de protrusão, dos 184 casos com protrusão, 132 casos com melhora completa, sucesso, foi enquadrado como sucesso. Isso dá 71,8% de sucesso. A extrusão, tiveram 4 casos, dos 4 casos, uma melhora completa, tá? Dando aí 25% de melhora, muito bom. A melhor resposta, então, pode ser observada no grupo que teve a protrusão, né, a hérnia por protuberância, né, que foi a tradução que eu cheguei aqui, por favor me corrijam se estiver errado, tá? E o segundo, onde teve a protrusão e a extrusão tiveram menor taxa de alívio. Muito bom. Agora vamos para a discussão. Confesso para vocês que eu estava ansioso para chegar nessa parte aqui, tá?
que os autores fizeram na discussão? Eles tentaram aqui, de alguma forma, explicar o mecanismo de ação da ozonioterapia no tratamento da hérnia de disco, tá? Confesso para vocês que não me convenceu, ok? Então vamos lá. O que eles colocam como uma possível melhora do ozônio é pela oxidação de proteoglicanos no núcleo pulposo radicular, certo? Então isso através da oxidação, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Oxida, vai trazer antioxidante, libera óxido nítrico, fortalece vaso, aumenta a irrigação, nutre o disco, você tem a melhora. Mais a ação analgésica, por conta da ação moduladora do ozônio, tá? Colocaram aqui uma explicação um pouco rasa, tá? Não muito convincente, tá? E eles colocaram aqui um ponto interessante que eu queria trocar a figurinha aqui com vocês, tá? Avaliação da efetividade terapêutica e do alcance, né, da aquisição de uma resposta terapêutica melhor. Vamos lá. De acordo com o critério de avaliação de McNabb, a taxa de sucesso foi de 75,9% no presente relato, que está de acordo com estudos aqui de Muto e Avella e Bott. Muito bem, ele cita aqui 2 artigos, que são artigos bem interessantes também, tá? Aproximadamente 26% teve um alívio nos sintomas dentro de 3 dias depois do procedimento terapêutico, tá? Para quem não entende a questão dos 3 dias do ozônio, volta aqui no canal do YouTube, assiste a discussão de um estudo científico onde nós justificamos a questão dos 3 dias de ação do ozônio, tá? O ozônio ele tem ação por 3 dias. Volta lá no grupo, volta lá no canal do YouTube que o trabalho vai estar lá. O trabalho que foi nosso, né, do nosso grupo, publicado em 2016, tá? Tem toda a justificativa do porquê disso daqui. A efetividade terapêutica mostra que o método terapêutico cria um trauma mínimo, tá? Sem efeito adverso e prova ser muito econômico, com uma taxa de sucesso grande, maior do que 70%. Tá? Então aqui ele está falando do impacto financeiro desse tratamento, que é bem interessante. Tá? Quando a gente vai falar então do efeito terapêutico, né, na aquisição do efeito terapêutico mais significativo, nós temos que prestar atenção a alguns critérios, que aí ele descreve aqui a relação da casuística com a literatura, mas ele traz um ponto aqui bem interessante. Os pacientes com sintomas relacionados à compressão radicular nervosa com sinal de Lissig positivo, tá? E a protuberância ou extrusão média ou a leve são os que melhor respondem à terapia. Olha só que interessante. Nos casos de extrusão que excedem 10 milímetros, especialmente com estenose no canal espinal, não tem boa resposta com a ozonioterapia, tá? Então isso daqui é bem interessante, gente. Para casos onde tem a extrusão maior do que 10 milímetros com estenose do canal espinal, os resultados com a ozonioterapia não são tão interessantes para esse grupo, dentro da casuística deles, tá? Aí ele pega um ponto interessante, que aí a gente chega aqui no ponto que eu queria bater na tecla aqui com vocês, tá? Subtítulo aqui que ele coloca: piora na situação clínica após a aplicação, após a injeção da ozonioterapia, certo? A razão, vamos lá, presta atenção aqui comigo, a razão pela que causou a piora na sintomatologia dos pacientes ainda é incerta. Será que é incerta? Você lembra lá do protocolo, né? Que eu comentei com vocês. Essa piora, mas nosso grupo postula que a piora na dor ela pode estar relacionada com os seguintes fatores: uma reação inflamatória não bacteriana
causada pela oxidação do ozônio, tá, ao tecido discal, né, como resultado do aumento da pressão. A gente vai relacionar isso. 2. Reação de estímulo pelo ozônio diretamente na raiz nervosa. 3. Operação, manipulação inapropriada do ozônio durante a injeção, como uma velocidade de injeção inapropriada e um volume de ozônio inapropriado. Lembra? Detectou a hérnia, agulha 45 graus, despejo de 3 a 6, de 4 a 6 ml em 30 a 40 microgramas. Manipulação inadequada, velocidade e volume inadequado. Não é só o volume. Cara, os caras meteram até 6 ml de ozônio, depois retrocederam a agulha e colocaram mais 15 ml. O ozônio é dose dependente. Ozônio é dose dependente. Agora vem cá de novo com o tio Carlos. Vem aqui, pertinho do tio Carlos, vem aqui. Deixa eu dar uma dica para você que trabalha com dor. Tá? Deixa eu dar uma dica para você. É que nem o pessoal fala aqui. Deixa eu dar uma dica para você, quem trabalha com dor. Sabe quem trabalha com dor? O que você vai fazer? Ao invés de você fazer esse absurdo de ozônio, meter 15 ml para dentro de um tecido que está inflamado em um único ponto, faz 1 ml vários pontos. 1 ml vários pontos. Não faz um único ponto e despeja esse monte de ozônio, porque vai doer. Vai doer. E outra dica, não faça no ponto da dor. Não faça no ponto da dor, faça periférico, circunda o ponto da dor, porque no ponto da dor você não quer ozônio, você quer subprodutos do ozônio, você quer espécies reativas de oxigênio que vão chamar os antioxidantes, você quer os produtos de oxidação lipídica que vão atuar no ponto da dor. Então, no ponto da dor você não faz o ozônio, você faz periférico, e ao invés de uma única agulhada você despejar um caminhão de ozônio lá para dentro, faz 1 ml por ponto, circundando a lesão. Não castiga o teu paciente. Fechou, cara pálida? Entendeu? Dica do estudo de hoje, hein? Ó, nós vamos até mudar o edital aqui, tá? Dicas de ozonioterapia, tá? Cuidado com isso. O Bott falava isso. O Bott falava muito isso, tá? Naquele livro de 2002, Ozone Therapy, a New Medical Drug, o Bott fala disso. O problema da ozonioterapia não é o ozônio. O problema da ozonioterapia é o dono do dedo que aperta o botão para soltar o ozônio. Pensa. É por isso que vocês estão aqui comigo. Vamos aprender a pensar e vamos aprender a fazer análise crítica disso aqui, tá? Então vejam, o volume e a velocidade de injeção precisam ser ajustados e adaptados ao paciente individualmente. Gente, não é só volume, é concentração também. Isso aqui é outro ponto importante. Os caras colocaram um volume absurdo numa concentração absurda, ou seja, a dose final do ozônio foi uma dose absurda. Vai doer, vai doer. É claro que vai doer, a gente já espera por isso. Se você quer biomodulação baixa, de 30 a 40, que foi o que eles usaram aqui, é muita coisa. É muita coisa. Tá? Posso dar uma dica? A galera vai brigar comigo aqui, hein? Fica bravo comigo não, querido. Aqui é a experiência, tá? Fica bravo comigo não, mas tenta, você que trabalha com dor, de novo, ao invés de despejar um caminhão de ozônio de volume, despejar 15 ml de ozônio num tecido, faz 1 ml. Ao invés de fazer 30, 40 microgramas, faz 10.
faz 10 microgramas, vários pontos, e não precisa ir lá a fundo, não. Você pode fazer subcutâneo, não precisa entrar tanto com a agulha, faz subcutâneo. Tá, mas e a hérnia de disco? Você vai fazer a aplicação intradiscal, tá? Nós estamos falando de intradiscal. O conceito é o mesmo. Você não precisa despejar um caminhão de ozônio. E quando eu falo caminhão de ozônio, eu estou falando de volume, eu estou falando de concentração. Isto compõe a dose final do ozônio. Eu vou acabar dando os 10 mandamentos para vocês. O primeiro mandamento da ozonioterapia. Já falei o segundo, agora eu vou falar o primeiro. Ozônio menos é mais. Esse é o segredo. Tá? Esse é o segredo. Tá guardando as dicas? Gente, são dicas. Experimenta, faz, bota em ação e coloca aqui embaixo nos comentários, tá? O que você achou? Como que você entende? Como que você recebeu isso? Tá? Se quiser brigar comigo também, briga, nós estamos aqui para conversar, tá? Vamos lá, gente. Nós vamos conversar aqui. Eu quero interagir com vocês, tá certo? Então, lembrando, o problema da ozonioterapia não é o ozônio, é o dono do dedo que aperta o botão lá para liberar o ozônio, tá certo? Então, ele coloca aqui então que, né, como eu falei, o volume e a velocidade têm que ser adaptados individualmente, certo? E isso aqui é legal, tá? Isso aqui é bem interessante. Foi colocado para os pacientes também uma orientação e uma educação com relação ao processo fisiológico, certo? E uma explicação sobre o procedimento, ou seja, eles orientaram o paciente sobre o procedimento que ia acontecer e o pós, como é que eles iam conduzir isso pós-tratamento. Então isso aqui também é bem legal para a gente, tá? Porque não basta só o ozônio, vamos lembrar, gente, o ozônio é complementar. O paciente que tem uma hérnia de disco, o paciente que tem uma questão dessa, ele precisa passar por ajuste de peso, tem que fazer atividade física, ele tem que ter uma suplementação, ele tem que cuidar do terreno biológico dele, tá? Para isso, você também vai acessar o nosso canal de novo e vai ver os vídeos que a Marina tem feito aqui sobre terreno biológico e qualidade de vida, tá? Porque tudo vai compor esse contexto do paciente, tá certo? Conclusão do trabalho. A terapia com injeção de ozônio para hérnia de disco ou protrusão de disco, ela é uma terapêutica maravilhosa. Parênteses, agora dentro da caixinha aqui de leitura crítica de artigo. Quando você vê a palavra maravilhosa, quando você vê a palavra estupenda, quando você vê a palavra divina em um artigo científico, calma, isso não pode ser colocado em um artigo científico porque é tendencioso. Lembra, gente, artigo científico você precisa ser frio, você tem que deixar a tua emoção de lado, tá? Como que a gente poderia? Então, assim, para você que está escrevendo artigo científico, para você que está aqui na leitura crítica de artigo científico, tá? Que está buscando um entendimento mais aprofundado, mas com seriedade, buscando artigos de qualidade, o linguajar, a forma como os termos são colocados, ele é muito importante. Tá? Então, colocar que a ozonioterapia é uma terapêutica maravilhosa, isso, assim, ele meio que queima o artigo, entendeu? Queima o filme do artigo. Tá certo? Entenderam? Porque é tendencioso, tá? Então, o que a gente pode colocar, vamos lá, se eu estivesse escrevendo o artigo, uma possibilidade, através da análise clínica desses pacientes, aqui estamos jogando conversa fora, só colocando para vocês o que eu escreveria aqui como uma das possibilidades. Então, a terapia com injeção de ozônio para protrusão e hérnia de discos é uma terapia complementar que se mostrou válida, que apresentou um grau de eficiência junto aos pacientes tratados. Entenderam? Fica um negócio mais neutro, tá? Você não pode tendenciar dessa forma. Mesmo porque não foi só o ozônio que foi empregado.
Tá? Então esse era outro ponto que eu queria chegar aqui para conversar com vocês. Relato de caso, 258 casos, é uma casuística bem interessante, uma casuística bem legal, tá? Mas não foi feito só o ozônio, então assim, é complicado a gente dizer que o ozônio atuou, porque foi feita a aplicação de corticoterapia, né, prednisolona, cortisona, né, foi feita antibiótico terapia, tinha que fazer, protocolo dos caras, tá? Mas vamos lá, de novo, estamos jogando conversa fora aqui, tá? O que poderia ser feito? Pega uma turma, faz com ozônio, pega outra turma e faz sem ozônio. O mesmo protocolo padrão para os dois, só que um tem ozônio e o outro não. Você está distribuindo o protocolo que é efetivo, né, pela casuística do hospital, pela literatura, né, que coloca corticosteroide terapia como uma terapia válida para o tratamento da hernia de disco. Tá? Então você tem um protocolo padrão que é distribuído para toda a população, sendo que uma parte vai receber mais o ozônio, a outra parte não vai receber o ozônio. Aí compara os dois cenários. Como é que a gente teve a resposta? Entenderam? Então assim, relato de caso, perfeito, legal, mas não sei se dá para concluir que a ozonioterapia teve uma influência muito grande nesses pacientes, tá certo? Taxa de sucesso maior do que 70%, né? Bem interessante. Então, nossos resultados sugerem que a ozonioterapia ela pode ser empregada como estratégia terapêutica, tá, para a população de pacientes na China. Muito bom. Legal, discussão, aprendemos bastante coisa, né? Trouxemos bastante conteúdo aqui, mas lembrando, ozonioterapia complementar, cuidado com a dose. Lembra dos dois mandamentos que eu falei, ozônio menos é mais, e não farás ozonioterapia sem oxigênio medicinal, tá certo? Guarda esses dois conceitos, guarda esses dois mandamentos. Se você quiser ouvir os 10 mandamentos, coloca aqui embaixo que a gente grava um vídeo sobre isso, tá? Acho que é isso, vamos ficando por aqui, tá? Então lembra, leitura crítica dos artigos científicos, cuidado com as palavras. Quando você vê ali algo que exacerba demais ou joga muito pro chão, o negócio é uma porcaria, não pode ser usado, cautela, tá? Merece mais estudos, vamos estudar junto, estamos aqui para isso. Dá um like no nosso vídeo, compartilha esse vídeo, por favor, para que esse conteúdo voe, chegue para o maior número de pessoas possível e até a próxima, pessoal. Tchau!